registrado para quem for assistir depois, né? Então, é preciso que a gente faça essa associação e, né, é um procedimento muito simples, vocês já têm isso aí descrito lá no Google Sala de Aula de vocês, é bastante simples, às vezes o pessoal se confunde um pouco, mas é só para vocês ficarem tranquilos. Quem já tem um login, está usando o mesmo login de outra, né, você já tem um login na Huawei, e está usando o mesmo login, e esse seu login já está associado ao FT de outros cursos, você não precisa associar de novo, certo? Porque a associação não é a um curso, a associação é a Huawei Academy. Então, se você já tem um login e que está associado, porque fez o RS conosco e tudo mais, não tem problema, não precisa fazer de novo. Agora, quem nunca fez, quem nunca foi nosso aluno, aí é importante que faça essa associação, tá bom? Eu queria perguntar, por gentileza, eu tenho aqui um usuário chamado Fapto, Núcleo de Tecnologia da Informação. Quem é que está aí usando a conta da Fapto, por gentileza? É a Larissa? É quem? Boa tarde, professor. Sou eu, Oziel. Oziel? Oziel Ferreira. Oziel Ferreira, você é bolsista? Como que eu não entendi? Você é aluno, estudante do curso? Sim. E você, porque é engraçado, está com a conta da Fapto, Núcleo de Tecnologia, é isso mesmo? É o e-mail que está cadastrado lá no cadastro da tá. Da inscrição. Então, tá, me perdoe, porque, na verdade, não sei, bom, aí é contigo aí ver como é que você vai, como é que resolve isso, porque normalmente isso aí pode dar alguma confusão, como deu comigo agora, né? Eu pensei que era uma conta do projeto, né? Que estava alguns dos estagiários que normalmente me ajudam aqui na aula, que estavam aí. Não, e eu queria identificar quem está no meu cadastro. Beleza, show de bola. Fiz a inscrição. Tranquilo. Então é o seguinte, pessoal, olha só, o que é que a gente vai fazer hoje, e eu quero só relembrá-los, que a gente teve uma parada, né, uma parada de recesso, né, que aconteceu a partir do dia 20, me corrija se eu estou errado, acho que foi a partir do dia 23 ou dia 24, não me recordo agora, mas acho que foi no dia 24 a gente já não teve mais aula, e dia 24 foi exatamente uma quinta-feira, acho eu. Eu estou comentando isso com vocês, por quê? Porque para não deixar atrasado, para não atrasar o curso, o que é que eu fiz? Como a gente não teve aula síncrona na quinta-feira, nessa quinta que eu acabei de dizer para vocês, naquela que a gente já estava de recesso, eu gravei a aula que seria síncrona, né, que seria de resolução ou comentários sobre questões relacionadas ao módulo 1 do curso, eu já adiantei, né, deixei ela já gravada para que vocês pudessem consumir aí a hora que quisessem, para que a gente não tivesse que chegar aqui depois do recesso e ainda fazer aula síncrona do módulo 1, tá? Então, considerando esse fato, essa aula de hoje vai ser a aula síncrona do módulo 2, ou seja, as questões que eu separei para a gente comentar aqui, que foram por volta de 10 questões, são referentes ao módulo 2. No entanto, eu tive o cuidado de colocar algumas também do módulo 1, para que a gente pudesse até comentar ao vivo, tá? Então, hoje, as questões, existem algumas do módulo 1, né, e outras do módulo 2, tá? Mas a aula de hoje é referente ao módulo 2 do curso. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Tranquilo, professor. Joia. Bom, então, olha só, galera, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu peço a vocês que deixem o PDF do 2, né, o PDF do módulo 2, aberto aí na tela de vocês, se precisar, porque volta e meia eu vou pedir para você procurar alguma coisa no PDF, né, até porque vai fazer mais sentido a gente resolver questões orientadas, né, ao estudo do PDF, entendeu? Então, vão ter questões aí que eu vou dizer, olha, essa questão aqui está lá no slide X do PDF. Aí, se você quiser lá e conferir, seria interessante, até para que você, caso tenha alguma dúvida, possa tirar em tempo de execução, tá certo? Então, seria interessante, assim, para efeito de efetividade da aula, que você tivesse o PDF aberto. Beleza? Muito bem, mas se não tiver também não tem problema, vou dizer qual é o número do slide aqui, e depois você, se quiser, vai lá e dá uma consultada para verificar
enfim, para validar realmente a resposta da questão, tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, galera, a gente sabe, por experiência própria, que por mais que a gente faça a melhor aula possível, né, grave a melhor aula possível, ela nunca vai ser suficientemente boa para que você possa, muitas vezes, resolver determinadas questões, como a gente vai ver aqui. A gente separou algumas questões que refletem exatamente isso, né? Refletem vamos dizer assim, a incapacidade da gente responder uma questão baseado única e exclusivamente em uma aula, em uma videoaula. Você precisa ter a videoaula, junto com essa videoaula, você precisa ter a leitura do PDF, tá? E junto com a leitura do PDF, você precisa ter a experiência com a questão, tá? Então, esses momentos que a gente tem síncronos é justamente para oferecer essa possibilidade de você ter essa vivência com as questões, tudo bem? Então, isso feito, galera, você deve estar vendo aí na sua tela, por favor, bom, você já confirmou para mim ainda agora, né? Deixa eu só ver se eu estou vendo a minha tela aqui, se é essa mesmo, acho que é. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Pois não, fica à vontade. Essa prova aí são quantas questões? 60, 30? Olha, o MOC são 60, tá? A prova eu não fiz ainda, mas... Não, o MOC lá são 28 questões. Perdão, não, eu estou confundindo, perdão, desculpa. Não, do 5G. 28 sim, questões do MOC. Eu imaginei que a prova seria 30, né? São 30 questões. Tá bom. A prova da certificação do 5G são 30 questões. Agora, se você me perguntar como é que elas são distribuídas, eu não vou saber te dizer, porque eu não fiz ainda, tá? Não, tudo bem. Obrigado, professor. Tranquilo. Precisando. E aí, pessoal, vamos combinar o seguinte, isso aqui não é palestra, tá bom? Então, na hora que você quiser abrir o microfone aí, eu não vou, a partir desse momento, eu não estou olhando meu chat. Infelizmente, eu não tenho como, eu estou sem duas telas aqui, eu estou com uma tela só, eu não tenho como olhar o chat. Então, se você quiser interromper aqui a explicação, enfim, qualquer intervenção, você abre o áudio aí, levanta a mão, né? Ou não levanta a mão nada, só me interrompe mesmo e coloca aí a tua ponderação, beleza? Então, vai ser assim que a gente vai conduzir. Tudo certo, né? Então, vamos lá, galera. A letra tá boa aí? Vocês estão vendo bem? Para mim, aqui, tá tranquilo. Tá ótimo. Joia. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Essa primeira questão, pessoal, é o que a gente costuma chamar de questão bônus, né? Ou aquela questão que eu costumo dizer de que são óbvias. Essas questões, a gente tem que ter bastante cuidado, porque muitas questões dessas que são óbvias ou que são questões bônus, às vezes vêm com alguma pegadinha. Outras não. Outras vêm que é para você já saber de cara e não ter nenhum problema, tá? Esse exemplo aqui que a gente está vendo aí como primeira questão, tá? É uma questão de verdadeiro ou falso, e ele pergunta se a ultra baixa latência, né, ou seja, a comunicação com ultra baixa latência, que é o tal do URLLC, não pode ser suportado pelo modo NSA. Bom, isso aqui já é uma questão do módulo 2, por quê? Porque já está envolvendo ali a arquitetura, né, do 5G, e a gente acompanhou durante os PDFs e durante as aulas síncronas até aqui, espero que vocês tenham acompanhado, que a arquitetura 5G, ela teve ali fase 1 e fase 2, né, o release 15 e o release 16, onde no release 15 a gente só tinha ali como é que se diz? O foco na largura de banda, no chamado IMBB, né? Ou seja, foco em velocidade e tudo mais, o que caracterizou a última milha muito forte. No entanto, o núcleo continuava sendo LTE, ou seja, o núcleo continuava sendo 4G. E isso aí a gente caracterizou como não standalone, né? Não standalone. Então, pela questão aqui, o que é que vocês, assim, considerando esse cenário, o que é que vocês me dizem? Essa questão seria verdadeira ou seria falsa, na opinião de vocês? Eu acho que seria verdadeira, né? Porque se a gente está falando de
como é que fala? Uma baixa latência, ele vai entrar, acho que mais na parte de standalone, né? Quando nós temos o release 16. Isso, show de bola. É Vinícius, né, que tá falando? Isso, Cláudio. Pronto, então é isso mesmo, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer dizer, isso aqui é, como eu disse, é o tipo da coisa, da questão, que ela é básica e a gente precisa estar com isso bem na cabeça. Então, o NSA é arquitetura não standalone, né? Ou seja, aquela arquitetura, a gente pode dizer, nativa, né? 5G inteira, 5G de fora, na verdade, desculpa, não standalone, é que ela não funciona sozinha, né? Ou seja, ela precisa ainda do núcleo da 4G. E como esse tipo de arquitetura, esse modelo de 5G, que foi o primeiro, né, do Release 15, só interessava para esse modelo, ou só era focado na largura de banda, a latência baixa não era suportada. Então, verdadeiro. Ok? Cláudio. Oi, fala. Eu quero pegar esse gancho aí, e se for possível, porque eu vi que lá no NSA, e como ele utiliza o LTE, então o plano do usuário vai pelo 5G e o plano de controle vai para o LTE. Só que eu não entendi o que é o plano de controle. O que é o plano de controle? Beleza. Boa pergunta, cara. Plano de controle tem a ver com tudo que verificação. Você pode comparar o plano de controle com aquelas mensagens de acknowledgement, entendeu? De verificação. O que for dado, ou seja, forwarding de dado, é plano de dados. É plano de dados ou plano de usuário, né? É chamado das duas formas. Eu já vi chamar isso das duas formas. Mas é a mesma coisa, plano de dados e plano de usuário. O plano de controle é destinado à troca de informações de controle. Que, no caso, a gente pode... Eu usei esse exemplo aí do acknowledge, mas como é na camada, a gente está trabalhando ali com a camada 1 e 2, então a gente está falando ali de bit de paridade, checksum e tal, ou seja, controle da comunicação. Certo? Ok, beleza. Muito bem. Na segunda questão, pessoal, a gente tem uma questão aí também interessante, de verdadeiro ou falso, né? E que pergunta para a gente o seguinte, a respeito das frequências. Então, e aí entra em uma área que o pessoal de telecom gosta mais. Eu não sou muito dessa parte de telecom, mas a gente precisa entender um pouquinho para esse nível de certificação aqui 5G, a gente precisa entender só um pouquinho. E aí, quando ele diz o seguinte, ó, a sub-6G, ou seja, sub-6G é a frequência abaixo de 6 GHz, certo? Inclui a frequência sub-3 GB e a banda C, a chamada banda C. Bom, para você afirmar alguma coisa sobre isso, você tem que lembrar o seguinte, que sub-6 é onde está a frequência de 3,5, né? Que é onde a queridinha, né, da 5G é a frequência de 3,5 GHz. Mas ele está dizendo que a sub-6 está afirmando que a frequência abaixo de 6 GB inclui as frequências abaixo de 3 GB e a banda C. A banda C é a de 3,5. Então, beleza, show. Inclui. E também inclui abaixo, quer dizer, as frequências abaixo de 6 GB também incluem as abaixo de 3 GB. Aí você tem que lembrar que a 5G também usa frequências abaixo disso, a exemplo do que é muito usado na União Europeia e nos Estados Unidos, que é a frequência de 800 MHz, né? Então, sim, usa. Então, isso aqui seria verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Bom, eu vou assumir o silêncio como uma coisa que está tudo certo. Muito bem. Aqui começa bom, não é que comece a complicar, mas você precisa ter uma certa malícia. Você tem que ter entendido lá o PDF, né? Para além do PDF, ter entendido também aquela conversa que nós tivemos na aula síncrona, para poder tentar matar essa questão aqui. Bom, essa questão é uma questão de escolha simples, ou seja, só tem uma opção verdadeira, e ele fala o seguinte aí, ó, ele fala sobre as frequências, no cenário de IMBB, ou seja, no cenário onde a gente tem somente banda passando, né? Aí eu esqueci de dizer aqui para vocês, pessoal, nessa segunda questão aqui,
você pode encontrar essas faixas de frequência lá. Se eu não estou enganado, está no slide 21, tá? Se vocês quiserem depois acompanhar, é importante saber essa faixa de coisa também, tá? Essa faixa de frequência também. Porque podem pedir outra coisa, né, relacionada com isso, tá bom? Muito bem. Já na terceira questão, ele vai perguntar o seguinte: num cenário que considera apenas largura de banda, qual método de codificação de canal é adotado para controlar os canais na interface aérea do 5G? Bom, vou deixar... eu quero só ver se vocês... Eu quero perceber se vocês consumiram o material durante esse recesso, né? Deram pelo menos uma olhadinha no PDF. Assim, se vocês tivessem que marcar A, B, C ou D, marcariam qual? Cláudio, eu estou entre LDPC e Polar Code, né? Beleza, boa. Boa. Só que, como nós estamos falando de controle de canal, eu só não estou me recordando dos conceitos, mas eu acho que seria a letra A, acho, né? Eu estou entre A e a D, mas eu acho que seria a letra A correta. Show. Alguém mais concorda aí com o Vinícius? Boa noite, professor. Oi, quem é? Marques. Oi, Marques. Pelo que eu estava olhando, no material o senhor fala da LDPC e da Polar. Aí eu acho que é LDPC. Só que eu não me lembro o conceito, igual o Vinícius, não está muito claro. Tá, então deixa eu... Porque, se eu não me engano, Cláudio, essas duas substituem a Turbo, né, que é da 4G, não é isso? Isso, positivo, perfeito, show de bola. Agora, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui que vai matar aí, tranquilo, certo? Para vocês não esquecerem mais. Olha só, LDPC... todos dois são métodos de codificação de canal, LDPC e Polar, beleza. Só que o LDPC, ele foca em aumentar, certo? Aumentar o tráfego de dados, ou seja, aumentar a banda. Ele foca em eficiência do canal, certo? Do canal de dados. E o Polar, né? Ou seja, o método de codificação Polar, foca na codificação do canal de controle. Certo? Então, aqui tá a diferença, ó, canal de controle. Então, você mataria essa questão justamente... Veja o que é uma prova de certificação, né? Às vezes você está... vocês leram o material, vocês viram lá, LDPC, são 2 tipos de codificação, mas ele vai no detalhe, né? E se você ver, eu separei até aqui o slide, é porque eu não consigo compartilhar 2 telas, eu estou aqui no celular com a outra tela. Eu acho que é o 31, professor. 31, isso, PDF. Perfeito. Slide Estou acompanhando 31. aqui. Pronto, show de bola, cara. É isso aí. Slide 31, estou com ele aqui. E aí o Polar Code serve para dados, ou melhor, o LDPC para dados e o Polar Code para controle, tá? E assim, uma dica que eu dou para vocês é sempre que a questão se referir à eficiência espectral, certo? Eficiência de canal de comunicação, tá? Vai estar ali entre LDPC e Polar Code. Beleza? Tá? Entendido aí, pessoal? Ok, beleza. Show de bola. Bom, aí vamos para a quarta questão. A quarta questão já é uma questão relacionada, é uma questão que tem múltiplas opções corretas. Essas aqui, para mim, são as mais safadinhas, porque errou uma, você lascou, né? E aí, essa aqui, pessoal, é a questão que eu separei para vocês para mostrar. Eu não vou usar a palavra aqui, porque vai ficar gravado isso aqui, né? Mas para mostrar a astúcia do pessoal que elabora a prova, no sentido de conduzir você ao erro. Entendeu? Se é que me entende, né? Para eu não dizer que é uma pegadinha, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque tem essas cascas de banana. E, assim, eu não vi ainda, e olha que eu já trabalhei lá no R, estou trabalhando ainda lá na outra certificação, eu não vi prova com tanta escorregação, tanta coisa escorregadia como essa aqui. E o conteúdo é simples, é bem menor e tal, mas como tem muita sigla, né? Aí o cara joga com essas letrinhas para confundir você muitas vezes. Então, eu vou tentar te mostrar essa aqui. Antes, eu vou perguntar para você. Qual você marcaria? Ele está perguntando quais os ganhos podem ser realizados pelo Massive MIMO, né? Do 5G. Ou seja, Massive MIMO é aquela tecnologia que a gente já conhece, a gente conversou sobre isso no vídeo gravado, né, no vídeo assíncrono, que é você ter várias antenas,
e essas antenas entrelaçarem os sinais a ponto de colocar o móvel sempre num ponto de confluência dos sinais, ou seja, sempre pico-pico, né? O móvel tem que estar sempre ali na interseção pico-pico do sinal dessas antenas. E aí, quanto mais antena, melhor, né? A gente começa a chamar aí de Massive MIMO. Bom, marcariam quais alternativas aí? Beamforming, UL, MU MIMO, ou MIMO, né? Como queira, DL, MU MIMO, SU MIMO. E aí? Essa a letra A. Beleza, eu vou considerar isso aqui, mas vamos ver as outras opções. Tem mais de uma. Bom, deixa eu só explicar um negócio aqui. Beamforming, todo mundo que está aqui na sala entendeu que beamforming tem que ser marcado nessa questão, assim, ou tem alguma dúvida? Porque essa aqui é um dos maiores ganhos que tem na solução ou na tecnologia MIMO, né? Que é a formação de feixe, né? Ou seja, e aí você pode formar feixe por canal, ou fazer feixe via broadcast, né? Procurar o móvel. Então, essa aí, se fosse de uma escolha só, essa seria a resposta mais correta. O problema é que são múltiplas escolhas, então pode ter outras. Qual seriam, na opinião de vocês? Ô, professor, essa DL MU-MIMO é o Diversity Gain ou não? Ou eu estou errado? Na verdade, cara, pode ser, você pode encarar como isso. Agora, o que é que está em jogo aqui? Vocês procuraram no material, se você der um Ctrl F aí no material, tu vai encontrar essa material. Tu vai encontrar essa sigla aqui, DL, MU, encontrou exatamente como está aqui, não? Não, né? Aí é que eu estou dizendo para você, eu ia fazer um sinal. Só encontrei a A. Pois é, exatamente. Eu ia fazer um sinal aqui, né? Que aí que a gente se lasca. Mas aí você vai perceber o seguinte: o que é o L, cara? O L é uplink. E o DL é downlink. Aí você vai dizer, pô, mas como é que eu vou saber disso? Cara, aí é só você fazendo a prova e fazendo as questões, conversando com a gente aqui o tempo todo, aí você vai sacar, tá? Aí eu pergunto para você, e o que é o MU? Hein? O que é o MU? É múltiplos, né? Usuários múltiplos usuários. Tá? Então, veja, se ele está querendo saber quais são os ganhos, então, existe ganho no uplink em múltiplos usuários? Existe, né? Porque tem vários canais e tal, até se você for associar, mais lá embaixo a gente vai ter algumas questões relacionadas à desacoplação, né, do uplink com o downlink e tal. Então, está envolvido exatamente nesse cenário aí. Então, essa outra questão aqui, ó, seria verdadeira também. E se essa é verdadeira, essa aqui também é. Também é. Porque também vai para o download, né? Aí a questão agora e a letra D? É ou não é? O que é esse SU? Aí, MIMO a gente sabe, né? MIMO a gente sabe o que é. O que é o SU? Não tem também no manual, né? Eu acho isso uma grande coisa. Pois é. Mas eu vou dizer para você aqui, esse SU é bem conhecido nosso, só que às vezes a gente não liga o nome à pessoa. Se o MU é multiple users, isso aqui é single user. Single user. E o single user é o famoso ponto a ponto. Aí você vai falar assim, faz sentido usar um array de antenas, né? Um pool de antenas lá, para fazer uma conexão ponto a ponto? Não faz sentido. Mas tem alguma coisa que me impeça? Não. Absolutamente não. Portanto, isso aqui é verdade também. Beleza? Então, a resposta a essa, da letra da número 4 aqui, seriam todas elas verdadeiras. Exato. Joia? Eu já erraria. Pois é, não, Vinícius, né? Pelo material, não... Cara, mas engraçado, Cláudio, porque eu não me recordo no material, claro, né? Mas pode ter, desse beamforming. Por exemplo, eu não ia marcar ele, eu ia marcar as 3 últimas. Uhum. Mas, enfim. Tem ele, Vinícius, logo no segundo ponto, ele falando. Qual página? Aqui no material. Porque o beamforming...
Ah, não, aqui vi. Isso. É porque ele tá junto. Tá junto. Tá. Beleza? Ok, Agora só para tranquilizar vocês, pessoal, quando eu vi essa questão aqui, e outras, né, pela primeira vez, certeza, eu tô falando hoje com toda certeza para vocês disso aqui, mas, cara, eu tive que dar uma olhada, porque, sinceramente, se eu demorei para achar, para mim era só a Beamform, porque que diabo é o L, que diabo é DL, e aí, cara, aí sabe, você vai ter que ir pesquisando, googlando, né, como a gente fala, vai para Google, aí foi que caiu a ficha que o L era uplink e downlink, que ele fala excessivamente de downlink e uplink no manual, no PDF, mas não usa sigla, né, entendeu? E aí esse SU aqui foi a pior de todas, porque quando que eu ia me atentar, né, e eu não me atentei mesmo, porque para mim não fazia nenhum sentido, na prática não faz sentido você botar lá 5 antenas para fazer ponto a ponto com 5 antenas, faz sentido, mas não tem nada que impeça a tecnologia de fazer isso, né? Você pode configurar para fazer, beleza? Hein, professor, só para tirar uma dúvida. Fala. Eu estava checando, é o Marques. Ô, Marques. Bem aqui na modulação, fala da diferença da LTE e 5G no slide, acho que é 28. Aí bem aqui, ele fala que o downlink, tipo, ele já, no LTE, ele já tinha 256 que era mais ou menos... E o 5G também. Aí entraria a ser também como... Também? Ou porque a 4G ela é SU, ela só consegue Simple Connection. Não, eu não entendi a tua pergunta. Se o SU entraria também na 4G. Não era bem essa. Era tipo aqui. O BIM, ok. O uplink, ok. Só que o do downlink diz que a mesma frequência que tinha na LTE tem atualmente na 5G. Certo. Ele entraria como ganho, em teoria, porque ele é a mesma quantidade, ele não mudou muito. Sim, não, mas entraria porque a gente está falando aí de MIMO agora, né? Tá. Certo? Falando de MIMO. Aí o MIMO, nesse caso aí já é uma característica, na verdade, Massive MIMO já é uma característica específica ali, né? Específica não, mas é uma das características que faz com que a 5G consiga entregar aquilo que foi proposto lá na sua especificação. Beleza? Entendi agora. Show. Muito bem. Aí vamos para a quinta aqui. A quinta questão também é de múltiplas escolhas certas. E aí, essa questão aqui, assim, a gente precisa ter cuidado, sabe? E aí eu separei justamente porque você vai perceber agora que uma coisa vai puxar a outra ali. Quer dizer, você vai conseguir eliminar algumas dessas alternativas aqui baseado em uma questão que a gente fez lá em cima. Isso você vai encontrar na prova, né? Nas provas, pelo menos nas provas da Huawei, às vezes tem isso. Você tem que ficar ligado nessas coisas. Então, o que é que fala aí? Qual das técnicas, dessas técnicas que estão listadas aí, podem ser usadas para resolver o problema, né, de desbalanceamento de uplink e downlink em uma rede de rádio 5G? Bom, aí você vai ter que lembrar lá do PDF, né? Deixa eu ver onde é que está essa página, eu não vou lembrar onde é que está, mas quem puder me ajudar aí, onde ele fala, tem uma página lá, uma transparência lá do PDF, que fala só sobre o Sul. Né? É o 26. 23, né? Não? 26. Tem uma que fala de 25, fala de uplink e downlink. Mas tem um título mesmo, SUL, S-U-L, né? Fala justamente dessa desacoplação do downlink e do uplink, que é a solução, uma das soluções que foi usada, ou que provavelmente será usada, para resolver esse problema de desbalanceamento. Então, essa letra A aqui, a gente já teria que marcar por vida. Tudo bem? Letra A, tá certo. Essa é uma das técnicas, com toda certeza. Alguém discorda disso? Porque, olha só, pessoal, eu quero que vocês lembrem sempre, aí aqui você pode associar com alguma experiência que você já tenha. O link da sua casa, por exemplo, quanto é que você tem o link da sua casa? O link da sua casa não é sempre
associado, né? Tipo, se você Geralmente é 10%, professor. Se você tem 300, você tem 30. É downlink e uplink. Na verdade, isso depende muito, viu, Silvio, do plano de negócio da operadora. Mas, via de regra, o modelo hoje é 2T, né, ou seja, na verdade, é 2T, 2 antenas para transmissão e 4 antenas para recepção. Ou seja, é metade, né? Então, download é o dobro do upload. Esse é o modelo. Mas seria isso, né? Mas as operadoras não entregam isso não, tá, professor? Não, só se você tiver um link dedicado, aí você vai pagar uma fortuna para ter downlink e uplink na mesma banda ali. Não, é o que eu te digo, Silvio. Depende do plano da operadora. Por exemplo, a minha que me atende aqui, certo? Me atende simétrico, por exemplo, mas eu pago mais, né? Eu pago mais. A lei diz 40%, né? Enfim, vai. Meu plano aqui de 300 MB de fibra. Ele bate quase 300 300 de uplink e 200 de downlink, entendeu? Então, é muito mais do que 10%. Agora, foi o que eles me deram, não foi eu que pedi isso aí, não. Eu estou pagando por isso aí. O que eu quero discutir com vocês aqui não é exatamente, porque essa parte comercial ela vai variar muito. Aí tem a parte de regulamentação da Anatel, que o colega acabou de falar aí, que é 40% e tal, mas do ponto de vista técnico, a gente vai até ver daqui a pouco ali uma questão que fala dessa simetria aí, né, enfim, do modelo de transmissão ali, mas do ponto de vista técnico, não do ponto de vista de negócio, tá? Então, o que é que eu quero exemplificar com isso? Que o uplink sempre o downlink e o uplink sempre estão ali agregados e juntos e misturados, e um fazendo sombra para o outro. No 5G, a ideia é separar isso. Beleza. Então, a gente vai separar fazendo, né, downlink por uma frequência, uplink por outra frequência. A gente viu isso no PDF, vimos isso na aula assíncrona. Show de bola. Isso, eu lembro. Essa parte aí eu lembro do PDF. Bacana. Show de bola. Agora, e as outras? Então, a letra B estaria certo? Dual connection. O que é dual connection? Duas conexões. Exatamente. Aí, mas se você falar dual connection do ponto de vista da nossa situação aqui, é você ter um celular que a gente chama de multistream, né? Ou multimodo. Ele tem duas interfaces e ele pode se conectar em duas situações diferentes. Certo? Aí eu pergunto para você, se o seu dispositivo móvel tem duas possibilidades de conectar em duas frequências diferentes, isso aí contribui aqui, ó, para resolver o problema do desbalanceamento de uplink e downlink? Sim ou não? Professor, sim. Sim, né? Sim. Eu vou tirar por um exemplo. Tipo, a gente aqui na empresa, a gente tem uma ANU da Huawei, que ela tem 2.4 e o 5G. Ou seja, quando a gente conecta no 2.4, perto, ela dá... Beleza, dá a banda tranquilo. Se você tiver um plano de 100 mega, funciona tranquilo. Agora, se você for para longe, já não vai. Aí no 5G vai. Tá entendendo? Tanto o download como o upload. A gente usa esse equipamento da Huawei e funciona bem. Mas não é o contrário isso não, porque eu também tenho 2.4 e 5G. Geralmente o 2.4 é para longa distância. E o 5G é para curta. Então você tem maior banda perto e o 2.4 você está mais longe. Se você pede a conexão do 5G, automaticamente ele já pega o 2.5. Não, mas olha só, nós estamos falando de duas coisas. Não vamos confundir, tá, gente? Vamos confundir, não. Isso que vocês estão falando é de rede padrão WLAN. E o 5G que você tem lá dentro não é 5G, desse 5G que a gente está falando aqui, não. Sim, foi só um exemplo. Coisa diferente. O 5G de lá é frequência de rede, né? Exatamente. A gente está falando de 5 ali, da micro-ondas, né? 5.8 GHz, 2.4 GHz. Então, é outra coisa diferente. Aí concordo com o que o Silvio disse, né? Quanto mais perto você tiver do access point, melhor se você estiver na 5. Quanto mais longe dentro da limitação, né? WLAN, né? Dentro de uma rede local, aí é 2.4. Mas não é essa a questão aqui. A questão é que está falando de um dispositivo que consegue conectar na LTE e na 5G. Esse dual connection, ele quer dizer que são duas frequências, é isso? Exatamente. Então a B está correta. Conectar em duas bandas diferentes. Então a B está correta. Pronto. Se for isso, está correto. Perfeito. Então, essas duas aqui estariam corretas sem a menor dúvida. Por quê? Porque uma complementa a outra, cara. Porque observa o seguinte, o Sul,
ele não desacopla o downlink do uplink? Ele não faz o quê? Downlink por uma frequência, uplink por outra? Beleza. Isso, e se eu tiver um dispositivo com duas interfaces que possam conectar nessas frequências diferentes, vai contribuir com isso, não vai? Então, sim. A e B correto. Legal. Mas Cláudio, me gerou uma dúvida aqui. Quem é que está falando? Helder. Fala, Helder. Se você tem dois processos desses, um para, vamos dizer assim, para você se associar ao 5G real e outro para o formato LTE, né? Esse processo não seria para que, quando não houvesse cobertura de um, usasse o outro? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, Helder, quando a gente... Hoje, o que é que a gente tem de 5G hoje? Hoje, a gente tem 5G na última milha, somente, né? Com um núcleo LTE, certo? Então, na verdade, com um dispositivo dual band, a ideia é que o que depender de banda, porque a gente está usando ainda o modelo NSA, né? Não standalone, ou seja, só está focado em banda, o que for banda vai pelo 5G. O que for controle vai pela LTE. Pois é, Cláudio, nesse processo, só uma dúvida, estou querendo ser chato, não? Não, moço. Mas nesse processo de dual connection também, e eu dei uma lida que aparentemente ele vai, me corrija se eu estiver errado, que na camada de transporte vai deixar de usar o TCP, vai usar o SCTP, né? Cara, aí eu vou ficar te devendo essa resposta, não sei. Até porque o estudo que a gente tem feito em cima do 5G vai até a camada de rede, né? Passou para cima, aí a gente já pula lá para a aplicação, ou seja, ali no transporte, o máximo que a gente chega na verdade, que eu chego a mexer é na parte de roteamento, né? MPLS, roteamento, enfim, aquela camada que é 3,5, né? Entendeu? Mas não chego na camada 4, não. Então, eu não sei dizer se vai ser SCTP, não sei dizer. Não, eu li que vai ter. Aí, então, é uma informação importante. Aí minha dúvida é porque se tiver esse processo, de acordo com do ponto de vista de handover da aplicação, uma coisa é handover que você tem normal. Isso aqui eu vejo claramente que você consegue fazer um handover do ponto de vista da aplicação. Com isso aqui. Sim. Com dual connection. Exatamente. É por isso que, em alguns momentos, eu acho que lá na resolução das questões do primeiro módulo, tinha uma questão sobre isso, que perguntava quais as principais, né, os principais desafios da rede 5G. Aí, lá no meio, tinha uma questão que era... Ele mostrava que um dos desafios principais era fazer um handover rápido. E aí, essa não era para marcar porque não é um dos principais desafios. Porque essa questão do dual connection, Helder, terminal multistream, já existe há muito tempo, né? Então, essa questão de fazer handover, ou seja, enquanto um móvel está se movendo entre as estações rádio base, o BTS ou Node B, enfim, dependendo do tipo de rede que você está, tem um nome diferente. Mas quando ele está fazendo a migração de uma estação para outra, com duas interfaces, ele pode sinalizar por uma e continuar recebendo os dados por outra, a ponto de não perder a conexão. Aí fazer o seamless handover, né? Ou seja, aquele handover que o usuário não vai perceber. Isso aí já existe e já é considerado pela indústria resolvido. Agora, não é, por isso que não é um desafio, entendeu? Não é um desafio, mas, enfim, eu até discuti isso lá no vídeo no vídeo anterior. Na minha opinião, eu não concordo muito com isso, mas do ponto de vista da indústria, isso já é um problema resolvido dentro das redes de celulares, justamente por conta da dual connection, tá bom? Beleza. Agora, a grande questão aqui é a letra C e a letra D, se a gente marcava ou não. Vocês lembram que essa sigla é muito bacana, né, cara? Eu gosto demais dessa sigla aí. CU e DU. O que é esse negócio? Vocês lembram? Distributed Unit. Centralized Unit, exatamente. Centralized Unit, isso, e Distributed Unit, beleza. São separados, né, se eu não me engano mesmo. Perfeito. Aí a pergunta que a gente faz, Vinícius, é o seguinte: se esses dois caras, a separação desses dois caras, tem a ver
com a resolução, com propostas para a resolução do problema do desbalanceamento de link, de uplink e downlink? Eu acho que não, porque estava trabalhando com relação às aplicações e serviços, né? Perfeito. Então, acho que isso aí não vai ter nada a ver com a relação do downlink, né? Perfeitamente. Aí o que é que a gente tem que lembrar? Vê se você lembra disso. CU e DU tem a ver com aquela história do núcleo orientado a serviço, lembra da rede 5G? Isso, o core, o SOC, né? Service Oriented Core Network. Exatamente. Porque aí o que acontece? Separando esses caras, você pode colocá-los na borda da rede, pode colocá-los na rede de agregação, ou pode deixá-los lá no core, né? Ou seja, a separação do CU e do DU foi caminhando no sentido da gente chegar com tudo centralizado na cloud. Lembra? Lembra lá aquele desenhozinho que tem no slide lá? Né? Que mostra a evolução, 3G, 4G e 5G. Então, esse CU e DU tem mais a ver com eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas com o instanciamento, né? Você pode pegar e instanciar o CU e o DU em várias partes ali, ou seja, em várias posições da rede, para poder atender melhor o negócio que você se eu não me engano, ficaria edge, local e cloud, né? Exatamente. Edge, que é a borda, o local, que a gente chama de rede de agregação ou de transporte, e o núcleo, que é o core. É isso aí. Beleza? Então, essa aqui a gente não marcaria, porque não tem nada a ver com a parte de upload e download imbalance, ou seja, desbalanceamento, né? E aí a gente falta ver essa besteirinha aqui. Aí eu pergunto para você, LDPC Coding, lembra, a gente viu agora e é na questão de cima, tem alguma coisa a ver com uplink e downlink? Veja, com desbalanceamento, então, resolver o problema de desbalanceamento, tá vendo? Tem a ver? Ou tem a ver só com codificação de canal para aumentar a eficiência de download, a eficiência de banda? Pô, mas não é a gente não viu que era para aumentar a eficiência do canal de dados? Sim, em termos de banda. Em termos de banda. Né? Agora, veja, canal de dados, né? Ainda tem mais essa sua puxada foi importante. Canal de dados. Aqui a gente está querendo resolver uplink e downlink. E uplink trafega dados em uplink? Normalmente é controle, né? Isso. Então, LDPC está fora, porque LDPC é dados. Lembra? Quem é controle, né? A Polar? Sim. Beleza? Então, essa aqui, a marcação correta seria A e B. Tranquilo, galera? Ok. Muito bem. Então, vamos para a próxima aqui, que é a sexta. A sexta é uma de single choice também, né? A gente vai marcar só uma. E aí fala o quê? Fala o seguinte, qual das seguintes alternativas abaixo, né? As técnicas abaixo podem ser usadas para... Não, essa aqui é a sexta, desculpa. Qual das seguintes alternativas abaixo é a principal, atentem para isso, tá? Principal vantagem de usar Massive MIMO em detrimento, né, do tradicional MIMO, ou tradicional MIMO, que é aquele que não faz massive, né? Não tem múltiplas, né? Não tem um número maior de antenas. Então, qual é a principal? Vocês marcariam qual aí? Principal ganho, né? Eu não sei, eu estou tentando recordar aqui do que eu estudei, mas eu acho que eu iria de letra A, Multiplexing Gain. Multiplexing Gain. Eu iria dar, não sei. Né? Mais alguém aí? Letra A também. Letra A também. Beleza. Quem mais? Eu iria de C, professor. C, né? Beleza. Você podia dizer para nós, Vanessa, por que você ia de C? Assim, se pudesse tentar argumentar, não? É que eu vi essa questão recentemente. Entendi. Mas olha só. Porque assim, quando eu fiz a primeira vez, para mim não tinha o porquê ser 3D informe. Certo. Não por ser o 3D. Aí quando que eu estou fazendo algumas questões, quando eu vi, eu já meio que decorei. Entendi. Mas vamos tentar então ver. A resposta é a letra C mesmo, tá, gente? Mas por quê, né? Veja, não é que o multiplex ganhe, não é que não haja ganho de multiplexação. Certo? Mas não é o principal. Certo?
Ganho de diversidade, ou seja, você ter muitas antenas, isso não é... Pode ser um ganho, mas não é o principal. Você pode fazer isso com 2 antenas, com 3 antenas, né? Então, aí você lembra de um slide, deixa eu ver se eu marquei ele, não consegui marcar, mas você vai procurar... 29. 29, né? Aí tem dito lá que tem 2 tipos de sinal de beamform, né? Tem o beamform de canal, que é aquele que faz direto, né? E o broadcast canal. Tem o broadcast em canal, certo? Mas além desse, tem o outro que é o normalzão. Então, esse 3D é justamente por isso. Ó. Ele está trabalhando nas 3 dimensões, certo? Então, e aí lembrando, a primeira dimensão é quando você ajusta lá a taxa de transmissão e recepção das antenas, de forma que o móvel possa ser seguido, né? Seguido. Você configura para que ele sempre esteja no pico-pico. O outro, que é o broadcast, que é o mais eficiente, considerando Massive MIMO, né, é que ele faz um scan, né? Ele vai fazendo um scan, como se fosse um radar mesmo, atrás dos móveis que estão ali na área, tentando colocá-los sempre na zona de pico-pico do sinal. Certo? Mas, além desses 3, tem o beamform normal, aquele que faz, né, o chamado, não sei se eu posso, acho que eu não posso chamar de ponto a ponto, mas é aquele que não faz nem o de canal, nem o de broadcast, é o original. Portanto, tem 3D beamform gain, é o principal ganho. Não sei se você conseguiu explicar agora, Vanessa, conseguiu entender agora por que o 3D? Sim, entendi. Tá? Então, assim, essa questão não é difícil, mas eu costumo dizer o seguinte, você não vai encontrar essa terceira dimensão junto no material. Ela fala num slide anterior e depois ele fala das 2, no slide posterior ele fala das 2 formas de scan, né? Mas antes ele falou de uma forma principal, que é a forma original. Aí depois ele fala dos 2 ganhos. Então, por isso que é o 3D de Inform Gain. Ele dá a explicação em cima e depois fala dos outros 2 que o senhor falou. Isso, positivo. Beleza? Então tem que ter atenção, por isso que é importante ler o manual, tá, gente? O manual, que chama manual PDF, né? Tá? Bom, vamos para a 7ª. A 7ª também são múltiplas alternativas corretas, e como eu disse, essas aí são as mais chatinhas. Mas vamos lá. Qual das seguintes alternativas, né, as declarações, né, abaixo sobre Massive MIMO estão corretas? Quais as alternativas abaixo estão corretas sobre o Massive MIMO? Bom, aí a gente precisa ir olhando uma por uma, né? E aí o que é que vocês acham? A primeira está correta? Aí tem aquela coisa que é bônus, né? Massive MIMO usa arrays de antenas em larga escala? Sim ou não? Me parece óbvio que sim, né? Sim, sim, usa. Perfeito. Essa aqui seria uma delas. Agora, a letra B. Massive MIMO melhora a capacidade de uma chamada simples? O que é que você acha? Lembra que Massive MIMO tem todos aqueles ganhos, né? Ou seja, o Massive MIMO permite que o móvel esteja sempre numa área bem assistida pelo sinal. Portanto, melhora ou não a capacidade de uma chamada? Sim, né? Logo, a letra B está certa. Está funcionando, não. Aí a letra C. Aí, olha só, essa aqui é de bônus, né? A letra C foi de bônus. Essa aí não é horizontal. O errado está horizontal ainda, não? Não, na verdade, o errado está apenas, né? Somente horizontal, pois é. Não é. Na verdade, ele é 3D, né? Então, essa aqui, considerando a de cima, essa aqui já estaria errada. Então, a gente marcaria A, B e essa aqui de bônus para a gente não marcar, certo? E resta saber a letra D. Aí fala aqui que o feixe legado, né, o feixe de largura, a largura do feixe legado são sobrepostas, né, pelo ajuste de fecho em largura, em altura, na verdade, né, ajuste em largura e altura. Ou seja, o que ele está dizendo aí é o seguinte, que o que era feito só assim, né, só numa dimensão, agora vai ser feito assim também. Tá certo ou está errado? Verdadeiro. Positivo. Então, dessa forma, a gente marcaria aqui, então, a A, a B e a D. Beleza? Nota que não são difíceis. Inclusive, pessoal, tem algumas questões
que eles vão pedir para você fazer um cálculozinho, tá? Um cálculo. Depois eu vou trazer, mas eu vou trazer isso já no módulo 3, tá? Na nossa próxima aula 5, né? Porque o cara, às vezes eu peguei uma questão hoje, fiquei com vontade de trazer aqui para vocês, mas não resolvi não misturar as bolas. O cara dizia assim, ó, considerando uma frequência de 100 MHz, quantas estações rádio base eu posso... Não, considerando uma subportadora de 300 de 30 kHz e uma banda de 100 MHz, quantas estações, quantas BTS, quantas estações rádio base eu posso ter? Aí, cara, assim, se você não souber a bendita da fórmula, que é uma soma, uma subtração e uma divisão, você não responde a questão. Aí eu pergunto, tem no manual? Não tem, mas cai na prova. Eu peguei uma questão dessa. E é isso que eu quero, é isso que eu estou a fim de trazer para vocês aqui, tá? Essas questões que, muito provavelmente, você não vai encontrar lá no manual, no PDF. Muito bem. Oitava questão. Essa oitava, também múltipla escolha, diz o quê? Qual das seguintes soluções técnicas, né, reduz o delay da 5G? Lembra o que é o delay, né? Delay da 5G. Aí você tem que marcar várias opções aí. Então, vamos lá. Então, veja, ele te dá 4 opções e pergunta qual dessas soluções técnicas reduz o delay. Aí ele está falando aí, encurtar o intervalo de alocação de recurso. Isso aí diminui o delay ou não? Não. Sim. Sim ou não? Ficamos ali no impasse. Vamos fazer uma lembrança lá atrás? Aí eu vou pedir que o Helder... Helder, está me ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Helder, você vai lembrar da nossa época lá de estudando lá na UNB? Vou dar um exemplo de WLAN. Bom, eu não sei se todos vocês aqui estudaram WLAN de alguma forma, mas vocês devem ter, se estudaram, devem ter ouvido um negócio do problema do terminal escondido. Devem lembrar. Mas se não lembrar, eu vou fazer uma revisão aqui rapidinho. Você sabe que numa rede WLAN é alocado um espaço de tempo, que a gente chama de slot, né? Um slot de tempo para cada um transmitir, não é isso? Aí, às vezes, tem um terminal lá que fica, o ponto de acesso fica mandando, esperando ele transmitir o tempo todo, e ele não vai transmitir nunca. Aí ele fica preso ali. Ou seja, ele demora muito tempo para servir aquele terminal. E deixa de servir os outros. Portanto, aumenta o delay, não aumenta? Uhum. Aumenta o delay da rede. Aqui é a mesma coisa. Assim, fazendo as devidas ponderações, quando ele fala alocação de recurso aí, ele está se referindo claramente ao tempo de alocação do canal para a transmissão. Ou seja, é o bendito TDMA. Vocês lembram? TDMA, que é a modulação por tempo, né? Então, se você diminui o tempo de alocação, o intervalo de tempo de alocação, né? Você coloca intervalos pequenininhos, significa dizer que os terminais vão conseguir ter acesso ao recurso mais vezes. Portanto, vai reduzir ou vai aumentar o delay? Reduzir. Reduzir. Portanto, esta aqui é uma opção. Aí você vai perguntar assim, Cláudio, mas isso tem no material? Tem, mas está implícito. Entendeu? Está implícito. Mas se você for olhar lá no material, eu acho que deixa eu ver, não sei se é no slide 22 ou 21, eu não estou lembrado. Mas se você procurar lá sobre TDMA, ele fala muito claro, muito rapidamente, mas ele mostra lá um quadrinho mostrando os slotzinhos de tempo. Inclusive, quando ele fala de slice de ETH, não vou lembrar. Procura aí no teu PDF, ETH alguma coisa, não sei se é ETH hard, alguma coisa assim, que é o slice, é a divisão, é o fatiamento do canal. Tá? Então, quanto menor for o intervalo de alocação, menor vai ser o delay. Beleza. Show de bola. E esse aqui, letra B. Uplink, na verdade, a alocação de recurso de downlink e uplink, ou seja, né? Isso aqui vai melhorar o delay? O que ele está falando aí é que se você dividir, né? Se você desacoplar o downlink do uplink, você diminui o delay, sim ou não? Sim. Claro que sim. Por quê? Porque você vai esvaziar o canal, né?
Você vai pegar aquilo que estava ocupando para fazer alguma coisa que vai interessar só para controle e você vai deixar no outro canal. Então, sim, vai. Certo? Beleza. Letra C. Quem lembra desse cara aqui do material? Alguém lembra? Mas o F não é de filter? Eu achei que ia ser OFDM, né? Perfeitamente. OFDM. Eu deixei, Vinícius, deixei exatamente assim, porque é exatamente assim que está no dump lá, né? Tá. Eu posso considerar que isso é um erro? Bom, eu não consertei, deixei aí, mas eu, considerando esses caras do jeito que eu já vi, e considerando as questões do mock que eu já fiz, só para você saber, essa questão caiu no mock, tá? Ela está no dump e caiu no mock que eu fiz. Está exatamente dessa forma. Ou seja, você está certinho, é F, né? E a sigla não tem o A no final. Certo? Portanto, isso aqui, e mesmo que tivesse, isso aqui não vai ser uma solução para fazer redução de delay, né? Ou seja, esse aqui só vai ser uma solução para filtrar o espectro. Fazer otimização do espectro, não para otimizar delay. Tranquilo? E aí, então, a gente não marcaria. Então, por enquanto, nós marcamos o quê? A A e a B, não foi? Não marcaremos a C, aí resta saber a D. Quem lembra do o que é D2D Communication? Está no slide, sei lá, qual é o slide desse? Slide 22, eu acho. Acho que é no slide 22. Mas está numa letra pequenininha, viu? Pequenininha. Se fosse B2B, eu saberia, mas D2D não. Device to device, exatamente. Dispositivo to dispositivo. Então, aí eu pergunto para você, lembra daquela arquitetura, tanto no slide quanto no comentário que eu fiz na aula assíncrona? Quando você tem lá a arquitetura 4G, você lembra que tem a rede de borda, a rede de agregação e a rede de núcleo, né? Aí tem até uma setinha assim dizendo camada 3 e camada 2. Até eu frisei lá, ó, essa camada 3 e camada 2 não tem nada a ver com camada 3 e 2 do modelo OSI. Lembram disso? Sim. Ou não? Para quem assistiu o vídeo, né? É só questão da hierarquia mesmo. Então, na 4G, não pode, um dispositivo não pode comunicar direto com o outro. Ele tem que passar na rede de agregação. Tá? Tem que passar naqueles roteadores que ficam ali na rede de agregação, mesmo que seja o mesmo dispositivo, né? Um celular com a interface LTE e outra 5G. Certo? Se quiser mandar mensagem de um para o outro, vai ter que ir na rede de agregação. O que já não acontece na arquitetura 5G. Na 5G, essa comunicação D2D já acontece direto, sem precisar ir na rede de agregação. Portanto, se a comunicação vai acontecer direto aqui, reduz delay ou não? Sim. Sim, portanto, letra D, correto. Então, a gente tem A, B e D. Tranquilo? Show de bola. Aí entra numa área que eu não gosto, cara, mas assim, se vai fazer, tem que fazer. Agora, a grande vantagem disso tudo é que esse tipo de questão, na verdade, eu não vou nem dizer nada, porque eu estava pronto hoje para dizer o seguinte, ó, esse tipo de questão só cai dessa forma. Aí, quando eu estava pronto para dizer isso, eu vi uma questão que pediu cálculo. Então, eu não vou dizer nada, tá? Não vou dizer nada, eu vou trazer as questões aqui para a gente discutir também. Mas, a princípio, essa aqui são questões, é uma questão de rodapé. Isso tem numa tabela, tá? Esse é slide 22, pode olhar na tabela, tá? Fala o seguinte, qual das seguintes alternativas é a largura de banda máxima do 5G, das ondas milimétricas, né, da mmWave, definidas pela release 15 da 5G. Eu acho que a letra D é da release 15, se eu não me engano, a A é da 16. Se eu não estou enganado. Então, vamos ver. Procura, tá com coisa aberta aí? O Vinícius está certo. Não estou não, mas pelo me recordo, acho que era isso. Release 15 até 6. Olha só, pessoal. Essa A aqui, a A, certo? Veja só, a gente está falando da release 15, certo? A 400 MHz é a frequência estabelecida pelo padrão 15, pela release 15, para as microwaves. É 400. Tá? A 100 é para aquelas que são a sub-CG.
Ok. Só trocou, né? Só trocou. Mas se você olhar na tabelinha, tem lá bem explícito, entendeu? É o tipo de questão de nota de rodapé mesmo, de decorar. Tá até marcado de vermelho. Isso. Eu ia de 100, porque a licitação de frequência no Brasil é a cada 100, né? A maior. Mas aí o que a gente tem que ver aqui é o seguinte, prestar atenção nessa questão das ondas milimétricas, certo? Milimétricas. Essas ondas milimétricas, elas usam uma frequência mais alta mesmo. Beleza? Muito bem. Ok. Vamos aqui para a 10ª, né? Que a 10ª tem outras questões aqui, mas não sei se a gente vai... essa aqui, lembra aqui que eu falei para vocês? A gente estava discutindo ainda agora o negócio de download associado ao upload, aí vem uma questão dessa de single user. Qual das seguintes alternativas é o padrão de configuração de antenas nos dispositivos móveis, né, nos fones, nos telefones 5G, que estão em uso no mercado, em uso comercial. Então, ele quer saber qual é o padrão. É 2T, 2R, sabendo que esse T e R é transmissão e recepção, né? A B e a C estão iguais, professor. A B e a C estão iguais. A B e a D estão iguais. A B e a D estão iguais, exatamente. Eu deixei exatamente como estava, tá? Eu não mexi. Tá. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas não é nem a B, não é nem a B nem a D. Acho que a letra C, se eu não me engano, acho que é 2T e 4R, se eu não me engano. Perfeito. 2 transmitindo, 4 respondendo, se eu não me engano, acho que é isso. Isso mesmo. E aí, o professor deu spoiler antes. Mas olha só, aí lembra aquela malícia que eu disse para vocês? Que a gente pode pegar aquilo que a gente vem estudando para tirar mais ou menos a ideia disso. Eu confesso, deixa eu até ver para ver se não... Pronto, tem aí, você consegue ter essa informação no slide 24 e no slide 31. Mas veja que ele mostra isso, você passa por cima desse slide, porque você acha que o cara não vai cobrar. Ele mostra isso num exemplo de uma companhia de telecom da China. Aí ele usa como exemplo que lá na China os dispositivos são 2T, 4R. Aí você diz, mas no Brasil é também? Cara, se é na China, é aqui. Não tem jeito, né? O padrão é o mesmo. Então, e você tem que lembrar também que essa prova ela é aplicada mundialmente, né? Então, não é exatamente aqui. Então, por isso que, quando chegar naquele slide de exemplo das companhias de lá, né, aquela tal de Aziron, enfim, eu não sei, eu esqueci o nome do negócio lá, mas a China Telecom e tal, que ele mostra nos exemplos dos slides, vai em cima lá e dá uma estudada, faz umas anotaçõezinhas que são importantes. Mas se você não lembrar na hora, você pode seguir aquele meu conselho que eu te dei. Lembra, download é 2 vezes... Na verdade, é assim, download é 2 vezes o upload, né? Ou o upload é metade do download. Então, o upload é aquilo que você está transmitindo, então, 2. E o que você está recebendo, né? Você está fazendo download, é o que você está recebendo. Então, um é metade do outro, 2T, 4R. Beleza? Essa daí eu lembro porque... Essa aí eu lembro porque da China Telecom, do slide que você falou, tinha uma antena 64T, 64R. Aí nessa imagem eu lembro que ele estava fazendo essa transmissão de um celular para antena. Pronto. E, inclusive, tem uma questão que caiu no mock que eu fiz essa semana, que pergunta qual o número máximo de antenas, né, no padrão 5G, no dispositivo móvel. Aí a gente sabe o que é quanto? 64, né? Aí veja que o importante é você entender, é 64 ou é 128? 64. Pois é. Não, pois é, mas o número de antenas, né? Porque aí vai ter 2 antenas, 64 transmitindo, 64 recebendo. Aí quantas antenas vão ser? Entendeu? Então tem que ficar atento a isso. Esse tipo de questão às vezes confunde você. CCM, se permitir, eu vou postar aqui, eu encontrei um cara resolvendo um mock no YouTube, tem um vídeo e tem essas questões até que algumas foram passadas aqui. Bacana, o pessoal assistir, porque aí fica mais fácil entender. Se você puder colocar lá no grupo do Telegram. Ok. Tá? Porque aí já fica lá para a galera de uma forma geral, beleza? Tá bom. Aí, às vezes o pessoal que não assistiu essa aula vai assistir depois, aí não vai pegar. Mas show de bola. Se puder postar, fica bacana. Tá bom? Beleza,
Bom, galera, é o seguinte, a gente fez às 10, mas assim, acho que não sei como é que vocês estão aí. Vocês aguentam mais uma ou duas? Sim, tranquilo. Comigo de boa. Então, Tranquilo. Então, bora tentar fazer essa 11, né? Porque essa 11 eu achei bacana. Olha só. No release 15 do 3GPP, ou seja, no release 15 da 5G, qual das alternativas seguintes é uma micro-onda, na verdade, uma onda milimétrica 5G? Ou seja, ele quer saber qual dessas alternativas, qual dessas frequências é a frequência milimétrica no 5G. Cara, essa questão é uma grandíssima de uma sacanagem, certo? Mas você não pode botar recurso, certo? Não pode. Infelizmente, você pode botar recurso na questão. Se você for olhar lá, qual dessas alternativas você não marcaria de jeito nenhum? Vamos só para efeito de estudo. Você não marcaria de jeito nenhum. Eu marcaria a letra A. Não marcaria de jeito nenhum, né? A letra A. Beleza, show de bola. Quem mais? Qual mais? A letra A também. Só a letra A? E essa letra aqui? Sim, a D também. A D também que está igual, né? Você tirar 3 GB e 5 GB, você tirava, né? Porque a gente está falando de ondas milimétricas. Então, a gente já... O que é que a gente viu no material? Você está dizendo que é acima de 5 e acima de 3, né? 5 é igual, 3 é menor. Sim. Então, está entre 20 e 10 aí, não é isso? Exatamente. Agora, a pergunta é, você marcaria 20 ou 10? Porque, ó, você concorda que o que tiver... vamos lá, qual é o país... O que tiver acima de 5 é 10 e 20. Tá, me diz uma coisa, Silvio, qual é o país, segundo sua leitura do PDF, qual é o país que mais usa, hoje em dia, onda milimétrica? Isso está no PDF. Eu não lembro, agora eu não lembro, não, professor. É o Japão. E qual é a frequência que ele usa para onda milimétrica lá? Tem lá também. É qual? Não lembro também. 28 GHz. 28? Mas você está falando que é abaixo de 20, velho? Sim. Não entendi. Pois é. No material tá 28, 39, 60, 63. Uai. Não é? Não entendi agora. E aí? Marca maior. Marcaria o quê? Chutava B. Ué, você acha que eu iria de B nesse caso? Eu também iria de B por causa dessa informação aí do 28. Mas eu trouxe essa questão para vocês aqui, para vocês verem que ainda bem que a gente só precisa de 600 pontos, né, cara? Então, você percebe que uma questão dessa deixa você na mão, na hora? Eu iria no 20 GHz simplesmente por conta... O meu raciocínio foi em cima de quê? Do slide e que mostra, na minha cabeça, ficou as frequências milimétricas, são frequências bem altas, tudo bem, mas são acima, né, de 6 GB. Acima de 6 GB, certo? Abaixo de 6 GB são as frequências que são usadas, as sub 6 GB, né? Nós só temos duas grandes faixas no 5G, né? F1 e F2, não é isso? F1 é sub 6G e F2 é maior do que 6G. Não é isso? Lembra lá do material? Sim. Só tem duas possibilidades. Ora, as ondas milimétricas, elas vão estar acima de 6 GB. Certeza. Agora, o que é considerado onda milimétrica? É uma onda que está ali por volta de 28 GHz. Por conta da aplicação lá no tal do Japão. Eu não encontrei aquela... Justamente por isso. Como por não encontrar nada no manual, no PDF, eu marquei essa aqui. Infelizmente, é a certa. Mas veja que foi eu costumo dizer, isso é um chute qualificado, né? É um chute qualificado. Certo? Aquele chute bem dado. Não é um chute desesperado, assim, é um chute que você eliminou duas e tal, e foi por ali, enfim. Mas a resposta certa é essa, tá? 20 GHz, beleza? E aqui, vamos lá, essa 12ª aí, múltiplas, essa aqui é bacana. Sei como é que vocês estão aí na leitura, como é que vocês conseguem enxergar isso. Qual dos seguintes cenários envolvem computação de borda, ou seja, edge computing? Vamos lá. Marcariam quais? Tem que ser mais de um. D de dado.
Perfeito. D de dado. Quem mais? B, IoT. D de bola. Show. Também marcaria essa. Show de bola. A R é o quê? A R é realidade aumentada. Acho que isso aí não vai não, hein? Vai não? Sim. Vai? Não lembro. Aí, Não, esse aqui não entra, não. Realidade aumentada não entra? Não sei. Agora deu na borda? Na borda. Na borda. Na borda? Não. Acho que não. Realidade aumentada, não. Cloud computer, não. Vamos tentar raciocinar junto aqui, porque talvez a gente esteja com uma ideia, e ele deixa isso claro também no PDF. A gente tem com a ideia de realidade aumentada, pensando em realidade virtual, certo? Realidade virtual é uma coisa onde você constrói um cenário virtual e tal, e aí esse tipo de cenário de realidade virtual, você precisa mais de banda, você não precisa tanto de delay baixo, né? Então, quando a gente está falando de computação de borda, a gente precisa de delay baixo, porque a gente precisa ter o núcleo da rede, precisa estar mais próximo do usuário para que esse delay não aconteça. Por isso que eu fui de D primeiro, por causa disso. Perfeito, então, concordo. Internet dos veículos precisa, né? Para direção tem que ter, se tiver delay, ele não funciona. Internet das coisas, a mesma coisa, precisa, né? Precisa de delay baixo e tudo mais. Agora, realidade aumentada, entenda que a diferença dela para a realidade virtual é que você tem um ambiente real, né? E você virtualiza esse ambiente. Você constrói como se você fosse passear dentro de uma casa, né? Fazer uma cirurgia dentro de um paciente, coisa desse tipo. Então, você precisa de delay baixo também. Claro que não é uma necessidade tão grande quanto o IOV, mas você precisa de delay baixo em realidade aumentada, muito mais do que precisa em realidade virtual. Realidade virtual é mais para game e tudo mais, né? A realidade aumentada, não, você vai ali pegar, enfim, você vai pegar, que eu digo, né? Você vai interagir com o ambiente real sem estar no ambiente real. Então, você precisa ter a resposta rápida àquelas interações. Beleza? Então, sim, realidade aumentada entra nesse cenário aí de computação de borda, IoT entra, internet de dados dos veículos entra, e esse aqui, finalmente, entra ou não? Eu acho que entra porque a computação sensível auxiliar, se é sensível, tem que ser mais próximo da borda, né? Acho eu. Perfeito. Um exemplo de computação sensível, cara, é aquela resposta, por exemplo, audível que um deficiente visual precisa ter, por exemplo, quando está caminhando por uma rua, por exemplo, né? Então, esse tipo de sensibilidade, ou seja, esse tipo de resposta precisa ser o mais rápido possível, porque senão o cara dá de cara na parede. E aí? Né? Então, também precisa... Nota que todo esse cenário 5G, pessoal, toda essa arquitetura 5G vem para resolver um problema, sabe, assim, diversos problemas que estavam até hoje engatados por conta da infraestrutura que a gente não tinha. A gente não tinha como garantir banda, a gente não tinha como, pelo menos fim a fim, né? A gente não tinha como garantir esse delay ultra baixo e muito menos a computação, esse monte de usuário conectado ao mesmo tempo, como a gente tem isso como promessa, né? Mas a gente espera que se realize. Mas você imagina, é muito comum hoje você chegar, agora eu estou aqui no Nordeste, vou conectar na Oi. Aí conectou na Oi, e aí, pô, não conecta mais. Por quê? Porque a tal da estação, ou seja, aquela célula ali está lotada, não contempla mais nenhum terminal móvel. Aí você fica sem serviço. Com a 5G, isso aí tende, ou pelo menos essa é a promessa, que isso se resolva. Por quê? Porque você vai ter computação massiva na ponta, né? Ou seja, vai ter ali aquela questão de 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado, aí usando microcélulas, usando, enfim, todas aquelas coisas que a gente já viu também nas aulas anteriores, mas essa é a ideia. Então, resumindo... Mas Cláudio... Oi, fala. Mas para ele o 5G funcionar, quando ele estiver na sua plenitude, o processamento massivo não vai ter que ser no core para fazer dispositivos mais, vamos dizer assim, mais baratos, com menos poder de processamento nas extremidades? Mas entenda o seguinte, o que a gente está falando não é de processamento massivo, certo? É de computação massiva, ou seja, você poder ter vários usuários, né?
ao mesmo tempo. E nota que, eu concordo contigo, tem que ser no núcleo. O processamento tem que sair do terminal e ir para a rede, certo? Só que agora eu vou poder pegar essa rede e instanciar na borda para os usuários usarem. Entendeu? Então, a nuvem que está lá em cima, ou seja, o SOC, né, a arquitetura, o núcleo orientado a serviço, vai me permitir pegar um núcleo lá, ou seja, pegar uma unidade centralizada e colocar na borda da rede para atender aquele monte de usuário que está aqui associado na minha GNodeB. Ou seja, entendeu, né? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês estão acostumados já acostumaram com essa nomenclatura? GNodeB, NodeB, BTS, já estão... Porque isso aí, pessoal, eu vi pelo menos 3 questões no mock que eu fiz sobre isso, tá? Não deu tempo de eu separar, mas vocês estão ligados nisso aqui, né? Não, ainda não estou, não, mas... Então, vamos lá. Na 2G era BTS, né? Estação Rádio Base, certo? Eu sei que isso muda, porque lá no seu vídeo você fala que mudou de BTS para BBS, não é isso? Não, é assim, ó. Na rede 2G era BTS, né? Na rede 2G. Quando passou para 3G, aí passou a ser NodeB. Certo? Quando passou para 4G, aí era iNodeB. Na 5G é GNodeB. Só mudou o nome. É BTS do mesmo jeito, mas eu estou falando por conta da siglazinha. O cara pergunta assim, ó, na rede 4G, né? A questão era mais ou menos assim, o que mudou, ou qual é o equivalente ao iNodeB na rede 5G? Entendeu? Aí, se você não souber essa evoluçãozinha aqui, inclusive tem... É isso que eu estou falando para você. Não tem no PDF, isso aí não tem no PDF, só tem o nome do GNodeB, que é a estação base da rede 5G agora, o nome dela, né? Mas não tem as outras a gente tem que buscar o conhecimento para trás. Está no slide 9. Hã? Slide 9. Slide 9, né? Quem foi que falou aí? É Wagner. Wagner, pronto, beleza, Wagner. Eu consegui acertar a voz. Eu errei o horário, pensei que ia ser 19 horas. Entendi. Aí, quando vi 4G é o que mesmo? Oi? Peraí. 4G é qual a sigla? Do 4, do 5? 4G é I, que é o E, né? NodeB. E o outro é G, né? E o 5G é eNodeB. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Podemos fazer mais uma para a saideira? Eu estava justamente essa 13 aí. Dá para fazer isso através de slicing? Essa 13, né? Vamos ver ela aqui, ó. A frequência sub 3 GB, né? Espectro. O recurso pode ser dinamicamente compartilhado com o 5G espectro por usar o... Aí, veja, a questão aí, Vinícius, olha só, essa questão é boa também. Porque não tem nada... Essa parte aqui não tem nada a ver com a questão. Essa parte aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Nada, entendeu? A questão está toda na frente aí, ó. Então, o 3G, a sub 3 GB, né? O espectro, esse recurso sub 3 GB, pode ser dinamicamente compartilhado no espectro 5G? Pode, não pode? Porque sub 3 GB, aí você tem que raciocinar o seguinte, a gente está falando de sub 6, né? Sub 6, que é a primeira faixa, sub 6 GB. Mas a gente usa 3,5. Só que ele está se referindo a menor do que 3. Aí eu pergunto, essa menor do que 3 pode ser incorporada no espectro do 5G? Aí que você tem que lembrar. Isso tem no slide. Estados Unidos e União Europeia usam que frequência? Isso tem, inclusive, a bandeirinha dos caras lá no slide. Usam que frequência lá, a maioria? 800? 800 MHz. Exatamente. Que é sub 3 GB. Sim. Portanto, pode. Então, veja que não tem nada a ver, essa parte que não tem nada a ver. O que ele quer saber é o recurso, se as frequências abaixo de 3 GB se podem ser incorporadas no espectro. Portanto, é verdade. Beleza? Beleza. Professor. Oi. Wagner falando, professor. Fala, Wagner.
Dessa sub 3G, não sei se eu compreendi correto, mas não tem aquela parte daquele método para aumentar a partir de banda de uplink que ele muda, ele troca para usar uplink para 1.8 GB? Poderia, ou estou confundindo o conceito? Não, pode. É naquela questão de desacoplar, né? O downlink para poder aumentar o uplink. Perfeito. Então, mais um exemplo de que as frequências, né, você acabou de dar um outro exemplo de que frequências sub 3 GB também podem ser incorporadas dinamicamente ao espectro 5G. Perfeito. Tá. Obrigado. Tá? Beleza, gente? Beleza. Bom, eu acho que deu por hoje. Eu estou satisfeito. Se vocês estiverem satisfeitos, eu estou satisfeito também. Espero que possa ter contribuído aí, né, de alguma forma, para que a gente entenda mais ou menos. Agora, deixa eu só falar uma coisa antes de vocês saírem. Não saiam não ainda, deixa eu só dar uma informação para vocês. A partir de hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, vai estar disponível já o material assíncrono, né, do módulo 3. Hoje nós encerramos o módulo 2. No módulo 3, pessoal, vocês vão ver que o material ele começa a repetir, porque a partir de hoje, por exemplo, vamos supor que a gente terminou hoje, vocês tivessem que fazer a prova hoje. Vocês já estão preparados para fazer a prova. Porque no módulo 3 e 4, não tem mais nada técnico. O que vai ter lá são coisas, casos de uso. Aí, essa história de realidade virtual, de não sei o que mais, de telemedicina. Então, se você pegar o material, você vai ver que é um material cansativo, né? Eu tentei fazer um resumo ali na aula assíncrona, porque a gente sabe que a aula assíncrona assim, funciona para alguns, mas para a grande maioria o que vai funcionar mesmo é ler o slide e tirar a dúvida, né? Então eu fiz um resumo daqueles slides, porque ele começa a repetir muita coisa. O que a gente precisa focar, porque mais de 80% da prova é em cima da comparação entre 4G e 5G, ou seja, a comparação do como era e como é, e em cima da arquitetura 5G, voltado tanto para a arquitetura do ponto de vista de software, quanto para a arquitetura do New Radio, lá, do novo rádio, as frequências e tal, certo? Então, hoje você já tem o material para fazer a prova. Módulo 3 e módulo 4 vai ser basicamente para a gente revisitar, vamos dizer assim, os módulos, as aplicações, os casos de uso, certo? Eu vou focar a partir da próxima aula, eu vou trazer questões mais, como é que eu vou dizer, não é cabeluda não, mas eu vou trazer as questões de cálculo, né, as questões que eu já encontrei e já fiz de cálculo, que cálculo de frequência e tudo mais, porque é interessante a gente ver isso, que pode ser que caia uma ou outra, e vou trazer outras questões que são exemplos de pegadinha. Exemplos assim que assim, se você não prestar atenção, roda bonito, certo? E aí a gente vai fazendo assim, tá? E a partir do módulo 4, você vai perceber que a gente vai focar muito em resolução de questão, porque não adianta, a gente pode ficar chovendo no molhado aqui o dia todo, você já viu, né? A gente choveu no molhado, vocês leram material, assistiram o vídeo, e mesmo assim chega numa questão que, pô, você confunde. Então, o ideal é que a gente aproveite esse nosso tempo que resta ainda, para a gente conversar bastante sobre as questões. Inclusive, eu vou pedir para vocês o seguinte, se tiverem alguma questão que vocês... E não precisa me mandar antes, não, tá? Mandou. Tem uma questão aqui. Pô, beleza. Compartilha comigo na aula síncrona, lá durante a aula, que a gente tenta resolver, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, por que isso é bom? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu vou fazer a certificação também, né? Então, eu não fiz ainda. Tá? Então, eu vou fazer. Então, se vocês trouxerem questões para discutir aqui, baseado no que, né, eu já sei de alguma forma, a gente pode construir, né, e resolver, de repente, uma dúvida sua, ou, de repente, você pode resolver uma dúvida minha. Então, a parada aqui é essa troca, porque, senão, a coisa não vai andar. Se ficar só nesse negócio aí de PDF, de não sei o que, a gente tem que começar a agitar isso. Então, nessas próximas 2 semanas, eu quero contar com vocês para isso. Pode ser? Ok. Beleza, ok. Então tá bom, gente. Por enquanto, muito obrigado, né? E a gente se encontra aí. Fiquem de olho no Classroom e a gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Forte abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, Essa Copa é de